Agora, uma coisa eu lhe digo, sonho realizado. Quando nós vimos o prédio pronto, foi sonho realizado. Nós queríamos um espaço para trabalhar. Então compramos, eu e Maricota, nós duas, botamos na cabeça comprar uma casinha. E nós compramos essa casinha, Oficina do Bem. Essa história é linda. Um dia a dona Ruth Viana me procurou, lá na década de 90, e me perguntou: pastor, será que a gente podia organizar aqui na igreja um grupo de idosos? Eu falei: como não, dona Ruth? Pode sim. Ela falou: mas será que o conselho aprova? Eu disse: nós temos que levar ao conselho um projetozinho direitinho para que o conselho entenda o que é que está no coração da senhora e no meu coração depois que a senhora passar para mim. Aí ela disse o que é que ela pretendia: ter uma sociedade interna com os idosos, para dar oportunidade a eles, porque havia todas as sociedades internas, menos de terceira idade, né? Eu levei para o conselho de imediato, próxima reunião, e foi aprovada a ideia com aplauso. E o CCE começou a funcionar na igreja, com reuniões, geralmente às segundas-feiras, né, que tinham reuniões às 15 horas, com chá da tarde, e tinha uma frequência muito grande naquela época. É claro que a igreja, por ser uma igreja de um status social um pouco mais elevado, tinha assim, mais condições de realizar eventos, até porque elas mesmo pagavam seus eventos. Então tinha chá da tarde, tinha comemorações de aniversários. Eu me lembro uma vez que a dona Ruth realizou um trabalho na igreja, ela conseguiu levantar 1.000 cestas básicas de doações voluntárias pelo CCIE, que foi distribuídas a comunidades carentes. Então o trabalho foi se desenvolvendo e a terceira idade da Igreja de Brasília passou a ser um referencial de certo modo. Então a coisa se ampliou de tal maneira que dona Ruth começou a sonhar com um local onde a terceira idade se reuniria para crescer espiritualmente, para ter o seu lugar próprio. Foi quando ela sonhou com um prédio. E nós não tínhamos onde fazer esse prédio, nem recursos para fazer isso. Então fomos ao reverendo Guilhermino, que era presidente do Supremo Conselho, e falamos sobre a possibilidade de usar aquela área ali, onde está hoje o CPCIE. Aí ele disse: vocês vieram me procurar para fazer um abrigo de velhos? Aí nós dissemos: não é isso que nós queremos. Nós queremos um espaço para o idoso tornar-se integrado à igreja e tendo lugar para preencher o seu tempo. É isso? Contem comigo. Com o crescimento, inclusive, viu a necessidade de tornar-se em instituição jurídica. Nós não tínhamos dinheiro, só tínhamos a casa. A casa foi comprada assim, um pouco eu dei, um pouco Maricota deu, não foi a igreja. E nós, dessa maneira, adquirimos um bem que seria aplicado no complexo. Agora, se você me perguntar como foi que a casinha se transformou no complexo, eu não saberei lhe dizer, porque foi alguma coisa milagrosa.
Não era para acontecer assim. Toda a terceira idade, ajudado pelo Mário Lúcio, pelo Nobô, Giselda, um grupo que se apaixonou por isso. Então, esse grupo começou a fazer campanhas na igreja de lanches e para ir juntando o dinheirinho. E Deus foi multiplicando aquele dinheirinho até que concluímos a obra. Tivemos até uma ajuda do governo de R$300 mil que nos ajudou essa verba. O Lindbergh foi esse instrumento de Deus ali, ele era senador na época, estava me esquecendo, e como senador ele encaminhou um projeto para que o CCE obtivesse uma verba para ajudar no término da construção dos projetos que estavam ali. É claro, dentro da visão que o governo sempre exigiu, e nós fizemos assim. Inclusive, fizemos uma licitação pública pela Lei 8666, que é a lei que coordena toda a licitação. Várias empresas participaram, teve a empresa vencedora, teve irmãos da nossa igreja. E posso lhe dizer que Maricota foi a sustentação financeira muito forte. Eu não teria enfrentado se não fosse o apoio dela. A dona Maria Geralda Salles, ela doou uma loja na Asa Norte, nós vendemos e o produto foi aplicado no projeto, porque tínhamos que construir. A casa da 713, que elas haviam comprado, um grupo de irmãs compraram essa casa para funcionar um projeto ali, independentemente de igreja, elas eram membros da igreja, mas elas compraram para elas poderem ter um canto delas. E ali essa casa foi vendida também. Então todos esses recursos foram encarreados para construir aquela propriedade que ali está hoje e que tem sido uma bênção, não só para a igreja, mas para a comunidade de um modo geral. Foi uma coisa muito fantástica. Eu não teria tido uma oportunidade tão fantástica na minha vida como essa de conseguir o terreno que a igreja nos cedeu e depois conseguir o apoio da igreja. E Mário Lúcio enfrentou muita coisa, e Rosália também. Fomos aos poucos, acertando, errando. Então, tudo isso nos confirmava que esta era uma obra de Deus e que teve o seu início para não terminar, para não encerrar as suas atividades, para continuar pelos tempos afora. E hoje nós temos aí o CPCE sobre essa nova direção, restaurando tudo e procurando abrir espaço para todas as igrejas. O complexo do CPCE são 6.380 metros quadrados, hoje existente em 4.550 metros de área construída, e nós oferecemos Bom, a perspectiva é desenvolver tantos projetos quanto possível, mas no momento nós temos em previsto 4 projetos. 2 que estão para começar, um que inclusive tem data marcada para o dia 7 de maio, que é o projeto Viver Bem, voltado para a terceira idade. Este projeto visa oferecer para as pessoas da terceira idade um local de convivência, um local de aprendizagem, um local de formação e um local para também desenvolvimento pessoal por meio de cultura, arte, atividades variadas, bem como atividades físicas. As atividades vão ser desenvolvidas às terças e quintas-feiras, de 2h30 às 5, 14h30 às 17h. E cada dia da semana, ou seja, na terça ou na quinta, eles terão essa variedade e alternância de atividades.
Haverá também palestras que são informativas e formadoras e que visam abordar os temas que são correlatos a essa fase da vida. Existe um segundo projeto que nós acabamos de conseguir uma parceria com o Instituto Bancorbras, que é de formação e qualificação profissional de mulheres, visando a colocação de mulheres no mercado. A gente sabe que hoje em dia as mulheres são chefes de família, uma grande parcela da população, e necessitam de uma complementação de renda ou mesmo de alguma coisa que possa realmente dar a elas a condição de sobrevivência. Então a colocação no mercado é importante e vem aí a Copa do Mundo que vai dar essa condição de empregabilidade maior. Então esses dois projetos estão já engatilhados e um já começando e o outro a ponto de começar. Faltam apenas as formalidades. A igreja nomeou, me parece que sim, o casareiro. Então, ele fez um bem. Ele não administrou como o CCIE. Ele cuidou de acertar o que ele considerou que não estava completo. Deus honra aqueles que o honram. Deus sabia que a causa era nobre. Deus sabia e sabe que os idosos precisam de uma acolhida da igreja. Eles não tinham lugar na igreja, porque quando a gente vai envelhecendo, é natural que outras lideranças vão surgindo, e até para a escola dominical, como professor e liderança disso e daquilo, os idosos vão ficando de lado e os outros vão assumindo. As minhas expectativas sobre o CPCIE é ao mesmo tempo um exercício de muita responsabilidade e de privilégio. É de responsabilidade porque muitos na nossa igreja sonharam e pensaram no CPCIE nos anos passados, inclusive o reverendo Adail. Mas também é um privilégio porque é um ministério fantástico e que está voltado para uma das grandes áreas da igreja, da missão da igreja, que é a área da compaixão e do cuidado humano. Mas o que eu gostaria de registrar aqui sobre as minhas expectativas? Pelo menos 4 coisas importantes. Em primeiro, a expectativa de que o CPCIE realmente ele corresponda ao sonho daqueles irmãos e irmãs que deram início a essa obra e deram a sua vida, deram até mesmo os seus bens. Também espero que no âmbito da Igreja Presbiteriana Regional e Nacional, ele também venha corresponder às expectativas que foram criadas de que ele seria também uma instituição da Igreja Presbiteriana, para a Igreja Presbiteriana. A minha terceira expectativa em relação ao CPCIE, eu não poderia deixar de dizer, talvez a mais importante, são as pessoas que poderão se beneficiar desse gesto de amor, de carinho, em forma de ajuda, de apoio e de projetos. E aqui eu estou pensando em números, dezenas, quem sabe um dia até centenas de idosos da cidade de Brasília que jamais teriam condições de poder participar de projetos como, por exemplo, hidroginástica, aprender computação, aprender um serviço manual ou até mesmo receber treinamento para o desenvolvimento de uma profissão. Mas minha última expectativa em relação a todas as pessoas que se beneficiarem do Ministério do CPCIE tem a ver com um livro que eu comecei a ler ainda nesta semana, do Anselm Grun. É um livro, o primeiro livro que eu, aos 53 anos, começo a ler sobre terceira idade. Acho que chegou a época. Mas o que eu aprendi com esse livro? E o autor diz o seguinte, que a terceira idade não é uma crise do ciclo da vida humana. Para quem crê em Cristo, para quem ama Cristo e quem procura viver a vida em Deus, trata-se de uma crise da espiritualidade. Não a crise no sentido de que traz bagunça ou desarranjo à alma, às emoções, mas a crise no sentido de que implanta no coração o desejo de que a vida aqui em diante não seja apenas uma reação à existência, nem a busca dos sonhos, mas o desejo de aprofundar a vida com Jesus e com a missão que Cristo deixou. Nesse sentido, eu encerro minha palavra aqui, dizendo a você que me ouve,
que você traga isso também para o seu coração. Imagine que a terceira idade é o grande privilégio da gente sedimentar nossa existência em Deus e viver em Deus para aprender a viver mais para os outros também, cheio de esperança e para a eternidade. Deus o abençoe. Quando os velhos sonham, meu irmão, quando os velhos sonham, algo de bom está para acontecer. Porque eles sonham os sonhos de Deus e os sonhos do Pai Celeste fazem o deserto florescer. Os sonhos dos velhos fazem a criança sorrir, motiva o jovem para a batalha a fim de vitórias alcançar, tanto no presente, mais ainda no porvir. Os velhos sonham com uma igreja abençoada, uma família unida, buscando sempre a santidade, firmada na oração e na palavra, para que nunca nos apartemos do caminho da verdade. Quando os velhos sonham, os mundos estremecem, o Espírito Santo opera e os frutos aparecem, anunciando que o Senhor é reto, seu amor e sua justiça para sempre permanecem. Quando os velhos sonham, a obra do Senhor se realiza. Jamais cruzemos os braços, a noite escura vai chegar, e quando isso acontecer, ninguém mais irá trabalhar. Foi pelo sonho de velhos que o Senhor lhes pôs no coração, e tudo se tornou realidade, por isso lhe rendemos gratidão. Esta casa é, pois, do Senhor, para a bênção dos que aqui chegarem. Todos serão acolhidos com carinho e muito amor. Porém, nosso maior desejo é servir e sempre honrar nosso bendito Salvador. Amém.